Escrituras. Nós estamos sendo levianos com a grandiosidade do texto sagrado. Nós estamos desprezando tudo que os reformadores fizeram. E preste atenção no que eu vou falar agora. Todas as vezes que oferecemos uma interpretação errada das Escrituras, nós estamos agindo como demônios. Porque foi isso que Satanás fez com Jesus no deserto. Ele apanhou a Bíblia e interpretou a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Quando você apanha a Bíblia e interpreta a Bíblia para a sua conveniência, você está agindo de forma diabólica. Como disse o padre Antônio Vieira, a palavra de Deus, usada com sentido diverso daquele pretendido por Deus, ao proferi-la, é palavra do diabo. A palavra de Deus, usada com sentido diverso daquele pretendido por Deus, ao proferi-la, é palavra do diabo. Provavelmente, quando ele disse isso, ele tinha acabado de ler o que Paulo disse aos crentes de Gálatas. Porque Paulo virou-se para aqueles irmãos e disse assim: ainda que nós... Olha só, hein? Paulo está dizendo assim: se eu for ter com vocês e começar a pregar um outro evangelho diferente daquele que eu já preguei, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que nós temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Maldito de Deus. Todas as vezes que nós oferecemos uma interpretação errada das Escrituras, nós estamos assassinando só a Escritura, nós estamos agindo como demônios. Será que você consegue perceber a gravidade da situação da igreja evangélica brasileira? Os reformadores, irmãos, eles não só apanharam as Escrituras, colocaram na mão do povo dizendo: eis aqui a autoridade de Deus. Não existe nenhuma outra autoridade além da Escritura. Ela é suficiente para transformar a vida do cristão. Quando ela chega nas mãos do povo, os reformadores jogam e ensinam vários métodos de interpretação, de leitura do texto sagrado, para que o povo não interprete o texto de forma errada. Então, quando alguns de vocês e muita gente se vira para alguém da nossa igreja e fala assim: Igreja Batista Reformada, o que é isso? Porque normalmente as igrejas batistas ou tem nome de bairro, ou tem nome, algum nome lá, Graça, alguma coisa relacionada à Bíblia, mas reformada, o que é isso? A Igreja Batista Reformada é aquela que defende os princípios da palavra de Deus, que foram resgatados pelos reformadores no século XVI. Não foram eles que inventaram isso, eles apenas resgataram aquilo que tinha sido perdido. Somente a fé
somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. Os reformados são pessoas comprometidas com o estudo das Escrituras. Eu tenho aqui na igreja a felicidade de ver alguns jovens desejosos de conhecer as Escrituras. Estão aqui nesse auditório, estão me ouvindo agora. Gente sedenta de conhecer a palavra de Deus. Gente que devora livros. Gente que prefere ficar na companhia de Charles Spurgeon, de Sproul, de Augustus Nicodemos, de Calvino, do que ficar na companhia de Pedro Bial, do que ficar na companhia das fofocas do Facebook. Tenho encontrado pessoas aqui assim. O reformado é aquele que não é preguiçoso, que não é negligente, é aquele que ama as Escrituras. É aquele que deseja sistematicamente estudar a sua Bíblia. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Alguém já disse que tudo o que é precioso e valioso nesse mundo, Deus colocou uma certa dificuldade em volta. Pode observar, aquilo que é valioso, aquilo que é muito precioso, Deus colocou uma certa dificuldade para se conseguir. Por isso que o que muito custa, muito vale. E aí essa pessoa disse que Deus fez isso de propósito, para punir os preguiçosos. Porque Deus não gosta de preguiçosos, mas Deus gosta de abençoar os diligentes. E eu acho que está aí no esboço, olha o que a pessoa disse: Deus escondeu todas as coisas preciosas neste mundo. As castanhas, Deus escondeu dentro de cascas duras. As pérolas, Ele escondeu em conchas no fundo do mar. O ouro, Deus aprisionou no seio das montanhas rochosas. O diamante, Ele escondeu dentro das rochas e pedras rústicas, não atraentes. E as verdades que alimentam a nossa alma e nos capacitam para toda boa obra, Deus colocou dentro das Escrituras. E se você não abandonar a preguiça, você vai morrer pobre, miserável e na ignorância. E nós poderíamos adicionar aqui, se você não abandonar a preguiça, o Facebook, as novelas, os entretenimentos e tantas outras coisas que concorrem com a palavra de Deus, você vai morrer pobre, miserável e na ignorância. Portanto, qual é a melhor maneira de defender o sola Escritura? Lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, buscando a ajuda de intérpretes confiáveis para interpretar corretamente as Escrituras, defendendo de forma sábia e madura as verdades das Escrituras, crendo que as Escrituras elas são suficientes para realizar no homem tudo o que é necessário para a sua vida.
acreditando que não existe nenhuma outra fonte de autoridade sobre as nossas vidas que não sejam as Escrituras. Bíblia, Bíblia, Bíblia é a paixão, é o anseio, é o desejo de um reformado. Um puritano chamado John Flavel, ele disse que as Escrituras, elas nos mostram a melhor maneira de vivermos, a mais nobre maneira de sofrermos e a mais vantajosa maneira de morrermos. Ele é suficiente. Irmãos, louvado seja Deus, porque no século XVI Ele levantou homens que pagaram com o preço das suas vidas o preço de levarem a Bíblia para a mão do povo e traduziram a Bíblia para a língua do povo e disseram assim: vocês têm a liberdade de interpretá-las individualmente. Um camponês com a Bíblia nas mãos tem mais autoridade que o Papa sem a Bíblia nas mãos. A Bíblia na mão do povo. Mas esse povo precisa aprender a ler, aprender a interpretar, aprender o que é que o texto sagrado está querendo dizer com aquilo que ele diz. Oxalá, quem dera, chegue o dia em que os membros desta igreja possam dizer como Lutero: pastor, a minha consciência, ela está cativa tão somente a palavra de Deus. Eu amo e eu sigo tão somente a palavra de Deus. Sola Escritura. A Deus e a sua palavra seja toda a honra e toda a glória. Amém.